Olá, amigos! Este é o Escola Aberta, uma série sobre cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. Esta série é um convite para tocarmos temas do folclore, ideias populares, simpatias, manias e coisas que o povo diz. Hoje, finalizamos a sequência de 5 aulas sobre os 4 elementos e vamos falar do elemento fogo, a partir do livro Tradição Ciência do Povo, de Luiz da Câmara Cascudo. O quarto elemento é o fogo, em serviço do homem, aquecendo, iluminando, preparando alimentos, defendendo, criando a estabilidade da família. Não é faísto vulcano, mas vesta éstia, a flama doméstica, acolhedora, benéfica, repousante. A pedra do fogão diz-se lar. Ao seu derredor, o grupo humano atravessou os milênios. A chama afastava os animais bravios e os fantasmas sedentos. Uma casa habitada era um fogo, um cômputo das velhas relações demográficas, alcançando a primeira década do século XX. Ainda hoje, nos sertões ibero-americanos, na Ásia e na África, o tição aceso é uma companhia poderosa. Os monstros do mato e do medo não se aproximam. O fogo foi o último culto olímpico a extinguir-se em Roma. Os deuses lerários resistiram até 392. Teodósio, imperador cristão, dissolveu o Colégio das Vestais em 394. Apagara-se a chama ardendo em mais de 1000 anos. Em 455, o Império Romano desmoronou-se. Vesta tivera paciência em curtos 61 anos tolerantes. Como e quando nascera sua presença contínua e útil? Anterior ao gênero humano, porque assavam carnes nos períodos Chelense a Chelense Musteriano, e o homem de Cro-Magnon é do Aurignacense. Manejaram o fogo os hominidas e o indeciso Sinanthropus pequenense, mesmo constituindo tenra peça de caça aos trogloditas de Chokutchen. A ocasional explosão vulcânica para os povos vivendo em sua área, a presença comum da árvore incendiada pelo raio, prolongando durante a noite claridade e calor solar, seriam sugestões iniciais para a revelação. O milagre é a obtenção intencional pelas rudes mãos humanas. O mais antigo processo será o que sobrevive, contemporâneo e aperfeiçoado nos acendedores portáteis. A percussão entre pedras e depois pelo atrito de um fragmento de metal. A breve chama comunicar-se-ia a uma matéria facilmente inflamável, palha, raspas, poeira vegetal. A outra fórmula é a fricção entre bastões, haste sobre placa, exigindo concentração esforçada que terminaria em resultado rápido. Mesmo assim, os indígenas sujeitos a essa penitência foram os primeiros devotos do fósforo, oferta interesseira dos civilizados exploradores. A percussão sempre viveu em isqueiro, artifício, binga, nossos familiares, positivando a preferência antiquíssima. Os amerabas tiveram mais comumente o suplício de conquistar o fogo pelo esfregamento das varinhas. As pedras do isqueiro posteriores espalharam-se com a rapidez dos cães, bananeiras e galináceos pelos rios e matarias sem fim. Esse é o método de que ficou boiando a imagem no vocabulário português. Petiscar lume, picam-lhe fogo, por acender. Ninguém vai esquecer que o conhecimento é muito anterior à sua produção. Conservavam as brasas, achas acesas, troncos embraseados, fontes do lume transportado. Daí a frase típica: soprar as brasas, avivar, manter alguma coisa viva. A manutenção do fogo explica o culto de Vesta, e as superstições do fogo novo, ainda participando da liturgia católica no sábado de Aleluia. Em Roma, era a 1º de março. Os indígenas amerabas e os nativos africanos guardavam o lume no interior de um tronco, levando-o em viagens e caçadas, como faziam os gregos e romanos, e mesmo os representantes das grandes e velhas culturas asiáticas. No sertão do meu tempo de menino grande, morrendo o lume, ia pedir-se brasas
ou atição do fogo aos vizinhos. A caixa de fósforos não era comum e nem fácil. Gil Vicente, em Alto da Índia, de 1519, faz declamar a ama de vadia conduta. Encerrada nesta casa sem consentir que vizinha entrasse por uma brasa. Conduzia-se a brasa, soprando-se sobre cinzas, numa quenga ou pires. Quando era tição, vinha-se a correr, abanando-o, porque apagar-se era agouro para onde se destinava. Ainda em 1819, C.F.P. von Martius encontrou fricção e percussão no Amazonas, indígena e mestiço. O lume era o lar e personalizava a continuidade doméstica. Era puro, sagrado, venerável. Escarrar ou urinar sobre ele valia conspurcar a face de Deus, do anjo da guarda ou da felicidade grupal. Não se extinguia com a água ou revolvendo-o com lâmina de aço. Desfaziam-no, afastando, separando as achas ou salpicando areia fina. Não se devia despir sem sua presença, exibindo as partes pudentas, ou realizar ato sexual próximo ao foco. As crianças brincando com fogo mijariam durante o sono. Os adultos teriam cálculos renais. Quando estala anormalmente, alguém fala mal da família. Viravam os tições e toda a inveja despeitada voltar-se-ia contra o pérfido. As fogueiras, improvisadas ao ar livre durante as jornadas, imprimiam respeitosa conveniência. Comboieiros e viajantes faziam as necessidades fora do círculo luminoso. Quando a família mudava a residência, o primeiro trabalho na casa nova era acender o lume. Valem centro de interesse social e lúdico as fogueiras de São João. No interior da Bahia, Piauí, Goiás, sem assistência eclesiástica à volta de 1912, casavam-se formalmente ao pé da fogueira, com palavras de preceito, e o casal ia viver junto, reconhecido, regular e legítimo para todos os efeitos da convivência. De uso universal, a fogueira constituía expressão votiva, popular nas festas solsticiais, colheitas, homenagem aos santos ou aos chefes prestigiosos, função terapêutica para o gado e mesmo afastadora de epidemias. Resta a frase, entre dois fogos, anterior ao uso da pólvora, alusiva à passagem do rebanho entre coivaras como medida profilática. Fogo, purificação das almas no purgatório e castigo eterno no inferno. Suplício legal que alcançava o requinte de ser a fogo lento, como sucedeu a Miguel Servet em Genebra, em 26 de outubro de 1553, sob os auspícios de Calvino, pacificador teológico. A flama ardente é vida simbólica, alma, a fé, e a vé fê-la permanentemente no seu altar, como a vemos na lâmpada do Santíssimo, noite e dia nos templos católicos. Outrora, nos sertões do Nordeste, acendiam fogueiras no pátio das fazendas, como almenaras, guiando os viajantes incertos no caminho noturno. No mundo camponês, em qualquer paragem da terra, as refeições são tomadas na cozinha, verdadeiro living room, aldeão. Ao pé do fogo, da lenha crepitante, come a família reunida, em mesa velha e rústica ou no solo, coberto de esteiras de vimes. Nos climas frios, desde meados do outono, é o local de maior permanência. Sai-se apenas para dormir. Vez por outra, mão solícita espivita o fogo, padrinho tutelar da humilde assistência. Medita-se, olhando as chamas que se retorcem. A lareira é um santuário doméstico. Sugere recordações, e as reminiscências são oferendas votivas aos antepassados moralmente presentes. Todo camponês considera a refeição um ato religioso, exigindo compostura, decoro, circunspecção. Não se come descomposto, quanto mais despido. Nosso Senhor volta as costas, não assistindo o ágape. Fogo materializa qualquer distúrbio cutâneo, arrebatamento imprevisto, urgência amorosa, quentura temperamental, fogo de palha,
euforia rápida. No alto da festa de 1525 de Gil Vicente, o rascão diz à velha, com quem noiva: Sabei-vos que me parece? Deveis de ser muito fria. A resposta é fulminante. Ui, mais quente que brasa. Antes vos faço a saber que se não fosse o comer, não faria lume em casa, nem me faria mister. Onde existiu o fogo denunciado pela nódoa na terra queimada, não se reacende outro lume. No Rio Grande do Sul há uma provocação às desgraças, semelhantemente entre os mistecos mexicanos. Da respeitável piromancia, adivinhação pela visão das labaredas, vivem resquícios notórios no Brasil. O lume estala denunciando ausências malévolas. A chama oscila quando uma alma passa por perto. No Rio Grande do Sul é o anguera, o caboclo generoso soprando-a para divertir-se, assustar ou transmitir mensagem àqueles que a entendem. Assunto de poetas romanos há quase 20 séculos. Quando a luz de uma lâmpada antiga se alteava em luminosidade, era aviso benéfico. É o Scintillare Oleum, de Virgílio, em Geórgica I. Para o mantuano valia mudança atmosférica, para o sertanejo é um recado dos mortos. A flama que esmorecia e finava, tendo combustível, dizia da morte de um enfermo vizinho. O próprio defunto apagara a chama, divulgando o trespasse. A chama, alternando a intensidade, fingindo morrer e reanimando-se inopinadamente, traduz a agonia de alguém ou situação aflitiva em parente próximo. O lume da cozinha, custando a pegar, contrariedades durante o dia. Acendendo-se logo em flamas vivas, altas, buliçosas, êxitos, notícias agradáveis, negócios felizes. Um meu parente transferiu viagem proveitosa porque, madrugada, a esposa tentando fazer café, alertou de que o fogão estava dura fogo, difícil, tardo, custoso de acender. Renunciou à jornada naquela manhã, já o cavalo selado. Seria uma longa galopada inútil, porque a pessoa que o interessava em Mossoró fora para Natal, por motivo de moléstia imprevista. Depois, tudo deu certo, fogão e negócios. Henry Walter Bates recorda Cecília, velha indígena em Santarém, feiticeira, sabendo resquícios de piromancia em 1851. Consistia em soprar no fogo pitadas do pó da casca de certa árvore e outras substâncias, enquanto murmurava um encantamento, uma oração repetida de trás para diante, com o nome da pessoa sobre a qual queria que o conjuro operasse. Em seu livro registrou, chamado Naturalista no Rio Amazonas, de 1944. Nas experiências na previsão do sexo, a mamãe grávida queimava um floco de algodão na tábua da mesa. Se a combustão obrigasse o algodão a elevar-se, seria menino. Ficando um pouco o movimento, desfazendo-se sem voar, mulher. De um modo geral, o floco de algodão, palha, estopa, subindo no ar ao incendiar-se, era uma afirmativa, confirmava o casamento, consultado dessa forma. O fogo santelmo, corpo santo, flamejando oscilante nas partes inferiores do barco, anunciava tempestade ou ventania, ardendo no topo do mastro, tempo bom, bonança, mar sereno. O colchão, enxerga, rede de dormir, em que morrera um ancião, devia queimar-se para não ir outro membro da família. Não haveria esse preceito tratando-se de anjos ou pessoas jovens. A palha benta, presenteada no domingo de Ramos, Páscoa florida, é antídoto das trovoadas. Deve necessariamente ser exposta em chamas mesmo dentro de casa. A tradição de que os deuses e mesmo Yahvé só receberiam as oferendas, sacrifícios, incinerando-se as vítimas, manteve quase por todo o mundo a crença de queimar quanto fosse destinado aos mortos. Os indígenas do Brasil, em maioria, queimavam as armas, ornamentos, utensílios de usança pessoal, inclusive a própria choupana residencial dos chefes, na intenção daquela parafernália acompanhá-los na outra vida.
Quando alguém falecia, os vizinhos traziam emprestadas as luzes necessárias para a vigília noturna, o quarto ao defunto. As lâmpadas familiares constituiriam agouro, seriam acesas quando o cadáver estivesse sepultado. Ao acender as lâmpadas era de obrigação e praxe salvar. Boa noite. O povo tem as dimensões míticas do fogo, como as recebeu de Portugal. Nenhuma lenda indígena vulgarizou-se na cultura popular. As origens não interessam. O fabulário Ameraba não influiu na temática popular. Brandão de Amorim, que viveu entre 1865 e 1926, fixa um Senhor do Fogo, Tata Yara, amazônico, sem identificação topográfica e étnica. As chamas aquecedoras foram denominadas Mãe do Quente, Sacumanhá, obtidas pela tanga inflamada, ao contato de um rapaz miraculoso surgido de um rio inominado, tendo um halo resplandecente. Atiram-lhe o coeiro, tanga, que ficou flamejante, conduzindo o lume pela primeira vez para a aldeia. No outro dia, o Tatayara pessoalmente ensinou o uso do fogo, brasas e labaredas para a fatura e preservação dos alimentos. Não lhes confiou o segredo da produção ígnea. Pertencia ao culto do Jurupari, Rio Negro ou algum dos afluentes, talvez o Uaupés. É a única figura antropomórfica que conheço nos mitos do fogo. A origem é divina ou sideral. Não fora inicialmente encontrado na Terra. Relaciona-se com o raio, denunciando a unidade criadora. O jacaré furtou o fogo a Tupana. Iuí, Tuixauá dos rãs, embriagou numa festa, matou-o e a ave japu descobriu a brasa no ouvido do sáurio. Ficou até hoje com o bico escarlate. Para os bacairis do Xingu, no Mato Grosso, Carl von der Steinen deparou o dono do fogo na raposa. Entre os caxinauás, panos do Acre, Capistrano de Abreu apurou ser a Maracanã, o psitacídio. Nunes Pereira acolheu 3 histórias dos Uitotôs no Solimões. O morcego branco trouxe o fogo da estrela d'alva, mas a possuidora era a velha Bacurau, a quem um menino arrebatou. Os donos do fogo foram poucos, e lentamente é que houve preparação. Nenhuma referência a fazer o lume. Apenas sabiam guardá-lo, evitando que se apagasse. Fora pelo exposto propriedade egoística de um animal, roubado por outro, espalhando as utilidades. Walter Hoe, estudando Fire Origin Myths of the New World, classifica toda essa técnica em Raptorical Myths, e conclui: The theft episode is almost universal, que significa que o roubo do fogo é um episódio quase universal. O primeiro ladrão seria Prometeu. Essas histórias não alcançaram o nosso folclore, nem mesmo nas áreas geográficas habitadas pelos indígenas sabedores. A população brasileira ignorou-as. O fumo da chaminé avisa a existência familiar. Casa sem fogo, deserta. Fogo morto, improdutivo. Não se faz fogo, miséria total. Difícil aos sapiens de arranha-céu e elevador compreender a presença poderosa de indizível irradiação tranquilizadora de uma fogueira ardendo na solidão, acampamento de caça ou arranjo de comboieiros dormindo no mato. Algumas vezes sem finalidade útil para culinária e aquecimento. Indispensável alegria para os olhos, testemunhando a devoção imemorial, claridade, conforto, convivência. Ameríndios e africanos do Atlântico e do Índico fazem a fogueira havendo mais do que suficiente calor. Para o viajante, retardado ou sem rumo, o clarão na treva tropical é a incomparável certeza do abrigo e da segurança. Valoriza o fogo quem dele se aproximou no dezembro europeu. A vida moderna na aparelhagem mecânica oculta o lume. A lareira vive nas aldeias, substituída nas cidades pela calefação elétrica. O incêndio, insuscetível de entendimento técnico, é a exposição legitimadora do inesperado poder, uma contemporaneidade dos milênios.
E com este texto de Luiz da Câmara Cascudo, nós finalizamos a nossa sequência de aulas sobre os 4 elementos e como o povo os percebe na cultura tradicional popular. Esta sequência de aulas partiu do livro Tradição, Ciência do Povo, publicado pela Global Editora em 2013. Muito obrigada e até o próximo Escola Aberta.